Bonjour tout le monde, je m'appelle Yadine Winter, je suis professeur de français à Chouette e eu vou fazer esse vídeo em português porque eu vou contar um pouco para vocês como é que foi minha experiência de fazer toda a minha formação na URGS, né? Eu sou formada em licenciatura, dupla licenciatura, na verdade, em letras, português e francês. Então, sempre quando tu passa em letras, tu passa para letras, né? E depois, quando tu vai, no primeiro dia, quando tu vai te matricular nas cadeiras, tu decide qual língua tu quer, né? No caso, eu escolhi o francês e escolhi fazer a dupla licenciatura, que é o português e o francês, né? Tem a possibilidade de fazer só português, tem a possibilidade de fazer só francês ou fazer qualquer outra língua, né? Ela sozinha ou sempre com dupla com o português, né? Então, a minha graduação é em português, língua portuguesa, francês, língua francesa, literatura brasileira, literatura portuguesa e literatura francesa. Então, a gente vê esses 5 conteúdos na faculdade de francês, né? Na faculdade de letras português-francês. E a gente vê ainda mais algumas literaturas, né? Literatura mundial, tudo. Então o curso é bem dividido, tem bastante cadeiras de língua, né? De aprendizagem de francês mesmo. Tem cadeiras de estudo de português. Tem cadeiras de literatura, e daí essas literaturas subdivididas em literatura francesa, que daí a literatura francesa é toda em francês. Todas as cadeiras que são relacionadas ao francês são em francês, né? Então a gente tem essa literatura francesa, literatura portuguesa, literatura brasileira, né? A faculdade é 4 anos e meio, a maioria das pessoas fazem 5 anos. Eu fiz em 4 anos e meio mesmo, né? Eu calculei para fazer todas as cadeiras em todos os semestres, né? Então são mais ou menos 7 cadeiras por semestre. E além das cadeiras da letras, todas essas que eu falei para vocês, a gente, como é uma licenciatura, a gente tem que fazer também as cadeiras de educação, né? Então a gente vai lá na faculdade de educação, faz sociologia de educação, psicologia de educação, faz algumas cadeiras relacionadas à educação, e essas cadeiras elas são compartilhadas com todos os outros cursos que fazem licenciatura, o que é muito legal, né? Então a gente acaba tendo aula com o pessoal da matemática, com o pessoal da física, da filosofia, né? Todo mundo que realmente faz licenciatura, né? E, enfim, quando me perguntam assim qual foi a maior dificuldade de fazer o curso, é realmente muita coisa, né? Que nem eu disse para vocês, mas tudo a gente consegue organizar, né? Eu sempre trabalhei, eu sempre fiz estágio durante toda a minha graduação, né? No começo eu não trabalhava como professora ainda, não sabia francês, né? Então eu participei de todas as bolsas. A URGS tem muitas bolsas, bolsas de secretaria que tu fica, né? E meio turno lá. Então toda a minha graduação eu fiz ou com bolsa ou trabalhando, né? Então é possível fazer tudo isso, né? Claro que a gente sempre se divide lá no curso de letras entre o pessoal que é das línguas e o pessoal que é da literatura. No começo da faculdade, eu entrei na faculdade por causa de literatura, eu gostava muito de literatura. Acabei participando de alguns grupos de iniciação científica, em poesia e etc. Mas com o passar do tempo, eu fui vendo que, na verdade, o que eu gosto mesmo é de dar aula de francês, né? Então, eu comecei a procurar mais bolsas e estágios relacionados à língua francesa. Consegui participar do PIBID, que é um programa de incentivo à docência, que a gente atuava nas escolas e tudo mais, né? Eu dei aula no Nelly, que é o... Dou aula, né? Me dei aula no começo. No começo a gente é como monitora do Nelly, onde a gente aprende realmente a dar aula. Então, tem todas essas experiências de realmente ligadas à docência, né? O que mais que tem? Ah, tem os estágios, né? Então são 4 estágios obrigatórios, porque eu escolhi a dupla licenciatura, 2 estágios de português, 2 estágios de francês, né? E os estágios de português tem que ser um ensino fundamental, um ensino médio. Os estágios de português, de francês, é a mesma coisa. Só que vocês vão me perguntar onde que eu faço esses estágios. Tem algumas escolas em Porto Alegre que tem ainda língua francesa. Uma delas, a que a gente mais vai fazer o estágio, é o Colégio de Aplicação da URGS, né? Que tem alguns idiomas. Eu fiz os meus estágios, os 2, no Colégio de Aplicação, né?
Então, tranquilo, assim, né? Sempre tem, os professores do aplicação já esperam os alunos, mas tem também o Júlio de Castilhos, né? Que também é uma escola que tem francês, tem a opção do francês, né? Então, os estágios é tranquilo, assim, a gente consegue realmente achar um lugar para fazer estágio, né? E então acho que talvez a maior dificuldade disso tudo é conseguir conciliar todos esses estágio e literatura e francês e conseguir estudar para tudo, né? Porque literatura é um livro por semana, basicamente, que a gente tem que ler. Eu lembro de passar grande parte da minha faculdade todos os fins de semana lendo muito. O bom é que eu gosto de ler, né? Eu escolhi letras, né? Então eu lia muito assim para conseguir realmente não só fazer as cadeiras e ler os resumos, mas realmente aprender literatura. Eu gosto de literatura, né? E a mesma coisa com a língua francesa, né? E deixa eu ver aqui mais perguntas. Qual disciplina tu mais gosta? Então, como eu falei pra vocês, eu gostava muito de literatura no começo, gosto muito de literatura. As cadeiras eu acho que tem mais discussão, que tem mais. Onde a gente pode realmente debater. São as cadeiras de literatura mesmo, né? Que a gente debate sobre os livros. As cadeiras de língua francesa é realmente aprendizado de língua, né? Então a gente tem bastante exercício, a gente aprende gramática, a gente aprende fonética, a gente aprende um monte de outras coisas, né? Então, onde tem mais debate, assim, onde a gente mais, assim, participa ativamente são as cadeiras de literatura mesmo. As cadeiras de língua francesa no começo a gente é que nem na Chueta, quando estão começando, né? A gente começa do zero, 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 porque o inglês ainda exige uma basezinha para começar o inglês 1, mas o francês 1 é do zero. Então eu entrei na faculdade sem saber nada de francês. Eu nunca tinha tido contato, eu nem sabia pronunciar bonjour. Então é possível sim aprender francês na faculdade de letras português-francês, né? E deixa eu ver o que mais que vocês perguntaram. Ah, então, sobre essa questão do francês da França e francês do continente africano ou do Canadá, né? Ou da América Central ali. Então, a faculdade é bem focada no francês da França, porque a maioria dos professores estudaram na França também, né? Então, todas as referências dos professores são referências do francês da França. O sotaque que os professores usam são do francês da França. A maioria fez mestrado ou doutorado na França, né? Então as cadeiras são literatura francesa, não é literatura francófona, então a gente estuda só realmente a França, né? Talvez isso esteja mudando, porque eu entrei em 2010 na URGS, né? Terminei em 2014 a minha graduação. Então, talvez isso esteja mudando, aparecendo mais autores francófonos e tudo mais, né? Quando a gente fala francófono, a gente inclui todos os países que falam francês, que falam a língua francesa, né? Não só a França. Mas a literatura é literatura francesa. Então, a gente vê bem o período de literatura francesa, a gente não vê nada de outros países, né? O que pode acontecer nas cadeiras de língua mesmo, francês 6, 7, 8, a gente lê alguma coisa de literatura que não seja literatura francesa. Mas durante toda a minha graduação, eu só li literatura francesa. Assim, não foi sugerido literatura francófona. Esse movimento de começar, né, a valorizar também os outros accents, que a gente fala, os outros sotaques do francês, a literatura e tudo mais, ele começou muito recentemente, não só no francês, mas na língua portuguesa também, né? Então, o pessoal que tem se formado mais recentemente, eu vejo que tem bem mais uma orientação quanto à literatura francófona. A minha graduação foi bem sentada na francesa mesmo. Sempre tento buscar, procurar, né, alguns autores assim de língua francesa que não sejam da França, né? Eu sempre procurei ouvir muita música também que não fosse só focada na França, né? Então eu acho que está começando a mudar, né? Tanto as cadeiras de língua principalmente, os professores têm tentado trazer alguma coisa de accent diferente, né? Da França. Mas, assim, o curso é muito focado na França, né? Além da graduação em língua francesa, em letras francês-português, eu fiz também meu mestrado na URGS, né? Eu fiz o mestrado em linguística aplicada. Por quê?
porque o único setor de francês no mestrado é de literatura. E eu não queria continuar, eu não queria estudar literatura, eu queria estudar como ensinar, como dar aulas, quais são as técnicas, né? Eu sou muito ligada a tecnologias, eu gosto muito, né? De investigar como que a gente aprende um idioma através das tecnologias, né? Então eu entrei no mestrado em linguística aplicada, que é nada mais que linguística aplicada à vida real. Quando a gente fala em letras, né, eu falei para vocês que é bem dividido língua e literatura. Então as duas grandes áreas é literatura e linguística. Linguística é tudo que é ligado à língua, né? Então, essa linguística, o mestrado em linguística aplicada é muito focado na aplicação da linguística no mundo. Então, meu mestrado eu fiz na URGS também, investiguei aplicativos que ensinam francês, né? E como eles ensinam, de que maneira ensinam. Depois disso, eu engatei já um outro mestrado na França, daí eu fui para Estrasbourg, que é uma cidadezinha no interior da França. Cidadezinha não, é grande para eles, pra gente é um pouco menor, né? Mas eu estudei lá também essa coisa ligada a tecnologias, né? Fiquei um ano lá, porque na França, como a nossa graduação aqui é 4 anos e meio, e a graduação lá na França é 3 anos, eu posso entrar direto no segundo ano do mestrado e até mesmo entrar direto no doutorado. Eu escolhi fazer só um ano na França, ficar só um ano, então eu fiz só o segundo ano do mestrado lá, para fazer algumas cadeiras e a escrita da dissertação, do memoir, que eles chamam lá, né? Então, estudei esse tempo na França, né? Percebi várias semelhanças entre os professores da URGS e os professores da França, né? Assim, na mesma linha de pensamento, os mesmos teóricos que são usados, mas, né, eu vou puxar aqui puxar para URGS, assim, gosto muito dos professores da URGS, né? A gente acha só porque é de fora é melhor. Os professores da URGS são tão bons quanto os professores da França e alguns até melhores, assim, né? A URGS é uma universidade muito renomada, né? Que nem a gente vê, que a gente ganha vários prêmios, mas os professores ali da linguística, os professores de língua, são realmente muito bons, né? Então eu comecei a valorizar cada vez mais o pessoal ali da URGS mesmo, né? A gente pensa nessa ideia, vou pra França, vou conhecer os melhores professores, vai ser tudo melhor. Não é bem assim, né? A gente tem essa ideia de que tudo na Europa é melhor. Mas os professores da URGS são excelentes, assim, alguns, que nem eu disse pra vocês, melhores que os professores que eu tive na França, né? Então, o curso de letras, a graduação é muito boa, o mestrado também é muito bom. E agora, depois eu voltei, né, para o Brasil e engatei já um doutorado. E tô fazendo um doutorado também em linguística aplicada, né? Que eu quero continuar estudando de como as pessoas aprendem, né? Como ensinar, como funciona. Então, tô fazendo também na Letras, na URGS, o meu doutorado em linguística aplicada, que agora o objetivo vai ser mais a criação de um aplicativo, né? Eu investiguei como é que eles funcionam, como são os aplicativos, né? Como é que eles funcionavam no mestrado. E no doutorado, então, eu vou propor a criação de um aplicativo, né? Então, e dentro da linguística ali, no mestrado, no doutorado, os projetos são vários. Eu escolhi fazer isso sobre tecnologia, sobre francês. Tem um monte de inglês, de espanhol, de outras línguas, outros idiomas. Não só com foco em tecnologias, foco em escrita, foco em oralidade, né? Então é bem variado realmente. Então quando a gente fala da formação na URGS, em letras, né? Tanto na graduação, mestrado, doutorado, é bem variado. Então não precisa se restringir, pensa, vou entrar na letras e eu vou ter que estudar só francês, ou só literatura, ou só... Não, tu vai estudar todos, claro, tu vai ter base em tudo isso, mas tu pode escolher o que tu gosta mais, né? No caso, eu gostava muito de literatura no começo, no meio da graduação eu acabei indo mais para linguística, e hoje, né, o meu foco é linguística. Continuo gostando muito de literatura, continuo lendo bastante, mas o meu foco de pesquisa é em linguística. E a faculdade ali, né, o Instituto de Letras, ele te possibilita, né, essa escolha, tem a diversidade de áreas, de conteúdos, de tudo que tu possa imaginar. Eu falei de linguística aplicada, tem um monte de outras áreas dentro da linguística,
Na literatura não é só literatura brasileira. Dentro da literatura brasileira tem um monte de outras áreas, então a gente pode realmente aprender e estudar diversas áreas, né? Então, recomendo muito fazer o curso da URGS, assim, me abriu muitas portas, né? Realmente aprendi francês dentro da faculdade, sem saber nada. Aprendi muito com literatura, os professores são muito legais, né? Então a gente tem bastante abre um leque de possibilidades. Quando a gente pensa, vou fazer letras, vou virar professor, não significa isso. Eu fiz licenciatura para virar professora, né? Mas tu pode fazer tradução, né? Que daí tu vai virar tradutor. Mas tu pode trabalhar com revisão, tu pode trabalhar com escrita realmente, se tu gosta de escrever, tu pode se focar na literatura e continuar escrevendo. Então, tu pode trabalhar em empresas como linguista, né? Então, tem muitas realmente possibilidades, muitos campos de trabalho, né? Que a gente pode trabalhar. E eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu falei um pouquinho sobre o que foi a minha experiência como estudante da URGS. Ainda estou terminando o doutorado. Terminando não, estou no meio, falta ainda um tempinho. E como licenciada, como mestre, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem mais alguma dúvida, vocês podem me enviar sempre pela Chouette ou pelo meu Instagram mesmo, é Yadne Winter, só tem uma. Então, podem me enviar direct, não tem nenhum problema. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque é realmente uma área eu gosto muito do que eu faço. Gosto de ser professora de francês, gosto de estudar francês, gosto de estudar línguas de maneira geral e literatura também. Então, qualquer coisa, podem me contatar. Et voilà, c'est ça. Bonne journée, bonne soirée et au revoir.